Queridos, por favor, abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos, de número 134. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, que hoje veio comigo. Semana passada não pôde estar, mas glórias a Deus por esta noite estar se fazendo presente aqui comigo. Salmo 134, são apenas 3 versículos, então não tem o risco de eu cansar os irmãos, amém? Vamos ler a partir do primeiro verso. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor todas as noites. Erguei as vossas mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Jesus. Queridos, aqui se finda o último salmo, conhecido por Salmo dos Degraus. É de muitíssima importância e vocês sabem que são os salmos que se inicia ali no 120 e vai até o 134. Esses salmos, como muitos já recitaram aqui e explicaram para a igreja, é que esses salmos eram expostos, cantados em uma peregrinação do povo de Deus, em momentos festivos que acontecia em Sião, e esses povos saíam das mais vastas e longes terras aos arredores de Israel, e no caminho os peregrinos, o povo, ia ressaltando esses salmos, e esses salmos, eles vêm nos trazendo experiências essas que Deus fez questão de fazer com que os homens que o temem viessem passar, experiências essas de superações, experiências de alegria por estar na presença do Senhor, experiências de passar por tristezas e vencer, experiência de ter intimidade com Deus e atrair essa intimidade a Deus, experiências de lutas que o povo de Deus entrou e conseguiu sair com vitória. Esses salmos, eles vêm de forma degradante, porque eles iam a cada altura subindo para Jerusalém, recitando esses salmos. Era como elevar a Deus pelas suas proezas, era elevar a Deus pela sua magnificitude, o seu poder. Esses salmos, eles iam recitando, como se eles estivessem relembrando o quão Deus foi maravilhoso ao seu povo. Ao chegar em Sião, no período da noite, essa romaria aqui que chega em Sião, eles vão chegar no período da noite. O texto que nós lemos no primeiro versículo vai recitar que ao chegar à noite, eles vão chamar a atenção de quem? Dos levitas e dos sacerdotes. Aqui, no primeiro verso que nós deparamos aqui, na minha tradução está dizendo contemplai, na tradução que nós lemos está dizendo bendizei ao Senhor. Em algumas traduções, no original hebraico, eles estão a convocar, eles estão a chamar a atenção dos sacerdotes, dos levitas, naqueles momentos. Eles estão de uma forma atenciosa,
é percebida uma exortação do povo. Para quem? Para os levitas, para os sacerdotes, que o quê? Que davam assistência no templo, nesse período noturno. Para quem conhece a história a respeito do cuidado do templo, das atividades dos sacerdotes, das atividades dos levitas, o sumo sacerdote, sabe muito bem que era por escalas. Eu não sei se era tirado à sorte, eu não sei se era em reuniões e definiam em tais períodos dos meses, esse povo ficaria durante o dia e outra parte ficaria à noite. Quem conhece sabe desse costume e atividade, essa rotina dos sacerdotes ali com o templo, e sabe que durante o dia o templo, aquele local sacerdotal, aonde as pessoas saíam de todas as partes de Israel para lá sacrificar animais, aquilo era meio que um matadouro, porque era o dia inteiro pessoas levando animais para os sacrificar no altar de sacrifício. Imagina aí como era aquilo, porque vinha gente de tudo quanto era lado de Israel, pessoas levando animais para sacrificar em troca de um perdão, pessoas levando animais para dizimar, não só sacrifício, mas para dizimar parte das suas colheitas, parte do seu dinheiro, do seu salário. Esse local era bem badalado em nossa linguagem, para sacrifício, para adoração. Quando se findava o dia, que o dia judaico não é como o nosso dia se inicia às 0 horas e finda às 23 horas e 59 minutos. O dia judaico, ele inicia no amanhecer e ele finda no entardecer. 6 horas da tarde, já é outro dia para os judeus. Esses peregrinos aqui, eles saem dos confins de Zebulon, dos mais extremas partes do território israelita, e eles andam dias peregrinando e citando, recitando salmos de louvores a Deus. Eu já falei aqui, o elogiando a Deus e o agradecendo pelos seus grandes feitos. Quando eles chegam nos últimos minutos do dia e início do outro dia, que se inicia às 18 horas, eles se deparam com o outro turno de sacerdote, eles se deparam com o outro turno de levitas, e eles chamam a atenção desses levitas, eles chamam, eles exortam, é um chamado, é uma convocação aos sacerdotes que davam assistência no templo, no período noturno. Agora, o que é que esses sacerdotes faziam no período noturno? Para quem conhece a história, sabe que eles preservavam a sala do Santo dos Santos, aonde ficava a arca, a presença de Deus, e também por um candelabro de 7 braços, aonde ficava o fogo, e esse fogo não poderia ser apagado. Essa turma, nesse período, eles prezavam para manter o fogo que representava a presença de Deus no Santo dos Santos aceso. É por isso que existia esse turno, e não só isso, mas eles zelavam todo o espaço no lugar do santo e no lugar do santíssimo, porque no outro dia
ao iniciar um novo dia, um novo amanhecer, os sacerdotes e levita e o sumo sacerdote precisavam encontrar o local limpo, organizado, para dar continuidade aos sacrifícios do dia. Eles precisavam manter essa ordem, esse zelo. Só que o povo, quando se depara e chega ao templo para sacrificar, para adorar, para exaltar ao Deus que serve, eles veem os sacerdotes do turno da noite em pé, de prontidão, e outros a executar as suas atividades noturnas. Mas se dar aqui a impressão que os peregrinos eles estão dizendo: não somente se dediquem na organização do templo, do ambiente, não somente se dediquem na preparação dos sacrifícios e culto do dia seguinte, mas também para interceder pelo seu povo, para abençoar o seu povo. É por isso que no verso primeiro que nós lemos dos Salmos, o povo vai estar dizendo assim, chamando a atenção e dizendo: bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor. Quem são esses servos? Os levitas, os sacerdotes, que à noite ficam de pé, de prontidão na casa do Senhor. Eles chamam a atenção do sacerdote. Eles convocam os sacerdotes para uma ação a mais do que eles faziam no período da noite. O que nós podemos aprender com isso é que hoje, tendo a mesma liberdade direta ao Pai, como só apenas os sacerdotes e sumos sacerdotes tinham, nós precisamos entender o valor de louvar a esse Deus, não apenas nas noites de culto, não apenas nas noites festivas de culto, mas em todo e qualquer momento de nossas vidas, porque o culto só era executado, feito, os sacrifícios só eram feitos, os louvores e adorações só eram feitos durante o dia, como eu já recitei aqui. Eu estou falando do culto judaico, eu estou falando do que acontecia no culto no templo, mas eu quero aplicar para nós que hoje somos templo e morada do Espírito Santo. Eu quero aplicar para nós que hoje somos sacerdote, como Paulo escreve na sua primeira epístola. Não é só de importância nossa adorar esse Deus apenas nas noites de culto. Não é apenas de nossa importância sacrificar a Deus em espírito e em verdade apenas em noites de campanhas. Mas é necessário adorar esse Deus, exaltar esse Deus, buscar esse Deus, invocar esse Deus em todo e qualquer momento e em oportunidade qual você encontrar durante o dia. Porque olha o que Paulo vai dizer na primeira carta que ele escreve, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, o verso 5. Quem eram os responsáveis por fazer sacrifícios, organizar todo o culto no templo? Os levitas e os sacerdotes. Foi uma lei de Deus, repassada para Moisés, e ele disse: só a galera que é levita, que tem aptidão, que está apta para mover com os utensílios do templo. Só o sumo sacerdote que tem
liberdade para entrar na presença ou na câmara dos santos. Porém hoje, com o sacrifício de Cristo na cruz, o maior sacrifício, Pedro vem a escrever a sua primeira epístola, e no capítulo 2, o verso 5, ele diz: agora, vós também, como pedras vivas sois, edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí no verso 9 ele dá uma reforçada e ele dá o comprometimento de nós como sacerdócio. No verso 9 ele diz: vocês, porém, são geração eleita, falando à igreja, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus, a fim, agora olha a responsabilidade nossa, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora veja o outro detalhe: eles cobravam para o louvor e as bendizências, os cultos também fossem feitos à noite. Isso nos implica em adorá-lo e falar desse Deus em todo o momento que tiver oportunidade. É o que Paulo vai escrever na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2 ao 5. Prega, Timóteo, em tempo e em fora de tempo. Seja de dia, exalta o Senhor, seja de noite, glorifica o Senhor, seja de madrugada, exalta o Senhor, seja de manhã, busque ao Senhor, seja lá qual for o momento, clame a esse Deus, mergulhe no Espírito, clame por esse teu Deus que te resgatou. Hoje não precisa mais de animais para sacrificar pelos seus pecados. Houve um sacrifício na cruz. Não dependemos mais de sacerdotes, nem sumo sacerdote para interceder por nós, por nossas famílias. O véu foi rasgado. Jesus na cruz rasgou o véu, deu a oportunidade e liberdade de você e deu entrarmos no Santo dos Santos em espírito e buscarmos a esse Deus maravilhoso. De que forma, irmão Rafael? Clamando. De que forma e qual dependência? Não sei. Pela tua família, pelos teus pais, pelos teus filhos, por esta enfermidade, por esta causa. Na cruz foi executado tudo aquilo que nos trazia maldição da lei. Na cruz foi consumado, executado toda a lei que trazia maldição. Hoje nós temos a liberdade de interceder como sumo sacerdote. Você é sacerdócio dentro do seu lar, você é levita dentro do seu lar. A sua casa pode ser altar de adoração, o seu quarto pode ser altar de adoração, a sua cozinha, irmã, na hora que você está varrendo, na hora que está cozinhando, pode se transformar em um lugar de adoração, em espírito e em verdade. Foi liberado para nós adorarmos e buscarmos esse Deus sempre que tivermos oportunidade. Agora o verso 2. Eles vão convocar os sacerdotes. E no verso 2 eles vão dizer: levantai vossas mãos. O povo aqui, os peregrinos que chegaram naquele período, que viu os sacerdotes só naquela atividade executada para eles, vão dizer: não. Viemos o caminho todinho cantando. Viemos o caminho todinho, proclamamos a esse Deus.
chegamos aqui, queremos continuar, e eles vão convocar os sacerdotes para levantar as mãos, e não era para qualquer canto. Levantai vossas mãos, direcionado ao santuário, ao Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, aonde estava a presença de Deus. Levantai vossas mãos, sacerdotes, levantai vossas mãos, levitas, para o santuário de Deus, e bendizei ao Senhor. Eles estão aqui levando a lembrança aos sacerdotes daquilo que foi dado como ordem por Deus lá em Números. Lá no livro de Números foi dada uma ordem por Deus, no capítulo 6, a partir do verso 22. Olha o que Deus vai falar a Moisés. Números 6, a partir do verso 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos a linhagem sacerdotal, e diz-lhes desta maneira: abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O que é que o povo está dizendo aqui? Nós queremos culto a esse período também. Nós estamos sedentos. Bendizei ao Senhor, vós que cuida do templo, chamando a responsabilidade hoje, no nosso dia a dia aqui, no nosso período, para nós ministros, líderes, levitas, conjunto. Bendizei ao Senhor, levantem vossas mãos para o Santo dos Santos. Agora a exortação aqui é pela elevação das mãos em adoração, como expressão da elevação do coração. O levantar das mãos aqui, como um símbolo da elevação da nossa alma em adoração a Deus, com nossas mãos. Quando nós levantamos as mãos aos altos, você aí, envolvido pelo louvor que foi ministrado aqui, uma bênção, louva a Deus pela vida dos ministros aqui, que Deus continue nessa unção com vocês. Quando nós levantamos as nossas mãos, é um ato, é uma significância, significa que Ele está acima de tudo, e nós estamos aqui, significa nós estamos dependentes desse Deus. Ao levantar as nossas mãos, o abrir das nossas mãos significa o pedir algo que estamos prontos para receber. Agora, uma observação aqui que eu destaquei: o que faz a nossa oração eficaz não é a postura física, tudo bem, em que nós colocamos de joelho ou de pé, deitado, seja lá qual for a postura física em qual você acha melhor em estar adorando, sabe? Só que a nossa postura física, como somos formados de corpo, alma e espírito, a postura física expressa o nosso estado de alma. Eu vou repetir: a nossa postura física na adoração significa o nosso estado de alma no momento da oração, da adoração. É por isso que na Bíblia você vai ver casos de pessoas orando, clamando, sabe, de joelhos, pessoas quebradas. Por quê? Porque a postura quebrantada de humilhação reflete como está a alma diante de Deus. É por isso que, se for para chorar, chore. Se for para levantar as mãos, levante.
Se for para ficar de joelho, fique. Deixa a tua alma falar com Deus. Um dos salmos vai dizer que os nossos gemidos inexprimíveis são levados ao trono. O que é isso? É aquela oração a qual você está em um momento caótico da sua vida. É aquele clamor a qual a dor está intensa. Você procura palavras e não encontra. Você procura frases para distinguir o que está sentindo, mas não sai nada. Só sai ranger de dente, só sai gemido, só sai uma emoção, eu não sei, uma dor, um pensamento melancólico. Você não expressa, nem consegue expressar isso com palavras e frases. O Espírito Santo do Senhor vem. Pega essa oração, esse gemido, leva até o Pai, e lá as lágrimas, o gemido, esse choro, esse ranger a qual você não consegue interpretar em palavras, é traduzido ao Pai, tudinho, tintinho por tintinho. É por isso que durante a semana o seu dia é difícil, você não consegue explicar em orações, mas quando chega a noite de culto como esta, você está aí dando glórias, aleluia, está de pé, às vezes com sono, mas veio no prazer de adorar esse Deus. Foi o Espírito Santo que levou o teu gemido até o trono, te deu renovo na tua alma, te deu renovo no teu espírito. É por isso que você encontra força para continuar caminhando, mesmo quando tudo está difícil. A expressão física do teu corpo no momento da adoração implica no teu estado de alma. Por isso, repito, se for para se ajoelhar, se ajoelhe. Se for para chorar, chore na presença desse Deus. Se for para erguer as mãos, erga, dizendo: o Senhor é sobre tudo e todos. Eu não sou nada, mas se for do teu favor, se for da tua concordância, me derrama a bênção, renova minha vida. Senhor, cumpre as promessas. Esse Deus, Ele é maravilhoso para cumprir promessas. Esse Deus é maravilhoso. Aí só que ainda no verso 2, eles pedem, né, para bem dizer ao Senhor. E tem uma significância aqui, porque eles pedem para posicionar as mãos para o local do Santo dos Santos, porque eles sabem que foi ordem de Deus, e nós lemos aqui no livro de Números 6, a partir do verso 22. E eles sabem que o único local onde eles podem conseguir vitória, bênção, seja lá o que for da parte de Deus, é buscando na fonte. É buscando na fonte. É por isso que tem problemas que você não consegue solucionar. É por isso que tem questões que cada vez que você procura dar um jeitinho com as suas mãos, com a sua intelectualidade, as coisas só se complicam mais. Porque existem problemas que você só vai solucionar quando você vai à fonte, que é Deus. Quem aqui não lembra da peleja de Josafá, a maior luta da sua vida, aonde Deus disse: Josafá, nem se atreva a colocar mão em espadas, porque essa luta não é sua. Porque existem lutas em nossas vidas, problemas, questões, em que conversar não vai dar jeito, tirar satisfação não vai dar jeito, ir lá procurar resolver com a sua própria força não vai dar jeito. Você precisa sair da frente para Deus agir, porque o problema já está vinculado com o espiritual. É problema que você não tem condições de manusear.
Outra coisa que o povo sabia aqui é que os sacerdotes não tinham poder, autoridade nenhuma de abençoar ninguém, se não primeiro fosse buscar na fonte essa bênção para entregar ao povo. Eles convocam os sacerdotes e eles levantem as mãos ao santuário. Quem aqui também não lembra de Daniel? 3 dias orava. E todas as vezes que Daniel ia orar, ele abria as janelas do seu quarto. E as janelas do seu quarto eram direcionadas para Jerusalém. Ele busca na direção da fonte. Eles entendem que da fonte iria sair as bênçãos, as bem-aventuranças de Deus, a qual eles saíram por dias peregrinando para ir alcançar essas bênçãos. Busque na fonte. Então, quando os sacerdotes fazem isso, quando os levitas fazem isso, posicionando para o local onde estava a presença de Deus, a arca de Deus, erguendo as mãos e bendizendo ao Senhor. Esse bendizer aqui é exaltar a Deus pelos seus feitos, a qual Ele fez na vida do povo. E quando eles fazem isso, o verso 3, agora já não é mais o povo que está falando, agora são os sacerdotes que está respondendo, porque isso aqui os sacerdotes falam e eles respondem. No verso 3, os sacerdotes agora estão falando, porque eles convocaram, chamaram para essa ação de bendizências a Deus, de buscar na fonte as bênçãos para derramar sobre o povo. E agora os sacerdotes, fazendo esse ato, viram-se para o povo, e no verso 3, eles dizem: o Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Por que desde Sião? Porque Sião era onde estava localizado o templo, a presença de Deus, a arca, aonde eles estavam. Então era como se os sacerdotes estivessem dizendo: desde aqui, da fonte, até os confins desta terra onde vocês retornarem, o Deus que fez os céus e a terra vos abençoe. É eles mostrando aqui que o nosso Deus tem poder para nos abençoar, seja lá onde nós estivermos. Está firme na presença de Deus. Quando Deus resolver te abençoar, Ele vai te surpreender lá dentro da empresa, vai te surpreender lá dentro da faculdade, vai te surpreender lá na tua rua, no teu bairro, vai te surpreender seja lá qual destino você estiver indo. As bênçãos de Deus percorrem por toda a terra onde estiver um adorador, alguém apto de coração quebrantado para receber. Mas você precisa buscar na fonte. No dia de hoje, no dia de ontem, nesse período que estamos, muitos estão indo buscar as soluções nas carreatas, nas plenárias, sabe, em outros meios, buscar uma felicidade e respostas, quando talvez seus problemas, suas respostas está aqui na fonte. Você não saiu de casa em vão, você veio aqui à fonte. É aqui que a presença de Deus está.
não existe mais templo de sacrifício, nem altar de sacrifício, mas nós, como membros da igreja de Cristo, e Ele como cabeça, reunidos, somos uma estrutura de igreja espiritual, a qual louvemos e bendizemos e exaltemos a esse Deus por respostas, e Ele responde dos altos céus por essas respostas, e nós retornamos para nossas casas revigorados, rejuvenescidos, com as nossas forças físicas e espirituais renovadas. Sabe, às vezes tem até problemas para solucionar, mas o poder é tão grande, a graça é tão grande que é derramada aqui no ambiente, que você esquece do problema, que você esquece das dores, que você esquece da enfermidade, joga tudo na mão de Deus. E deixa eu falar algo para você: se veio buscar na fonte com fé, verdadeira adoração e quebrantamento, pode ter certeza, vai ter milagres, oh aleluia, vai ter portas abertas, aleluia, vai ter cura, vai ter restauração, vai, porque esse Deus é vivo, poderoso e eficaz para realizar, oh aleluia. Então bendizei ao Senhor, exaltei-os ao Senhor, clamem a Deus, aleluia. Somos peregrinos nessa terra, mas em todos os nossos passos até a vinda de Jesus, que nós venhamos continuar adorando, clamando, exaltando esse Deus, porque Ele tem poder para realizar tudo aquilo a qual estiver alinhado com o seu coração.